Você já se sentiu como se de repente tivesse desaparecido aos olhos dos outros? Como se depois dos 40, 50 ou 60 a sua presença fosse menos notada, a sua voz menos ouvida, as suas conquistas menos valorizadas? Esse fenômeno é chamado de invisibilidade social. E não acontece porque você deixou de ser importante. Ele acontece porque a sociedade ainda não aprendeu a enxergar a potência da mulher madura que você é. Hoje eu quero conversar com você sobre isso. Por que isso acontece, como afeta a nossa mente e principalmente como você pode resgatar o seu valor e o seu lugar no mundo. Eu sou Simone Dornelles, psicoterapeuta, e ajudo mulheres a desbloquear as suas crenças e valorizar o seu potencial. Mas o que é invisibilidade social? Não é estar literalmente invisível, transparente. É estar presente, mas não ser vista, não ser reconhecida. É quando a sua opinião não tem o mesmo peso. É quando olhares desviam como se você fosse neutra, como se você não existisse. É quando no trabalho alguém mais jovem é ouvido antes de você, mesmo sem a sua experiência. Essa sensação, ela acontece não só no trabalho, ela acontece em relacionamentos, ela acontece dentro da sua própria família. É como se a mulher tivesse prazo de validade. E isso dói. E de onde vem essa invisibilidade? Da nossa cultura, que idolatra a juventude. Não que a juventude não mereça, todos merecemos ser respeitados e enaltecidos pelo nosso valor. Mas com a idade, principalmente as mulheres, as rugas, os cabelos brancos, as marcas do tempo são tratadas como defeitos, em vez de sinais de sabedoria. No mercado de trabalho, muitas vezes, a experiência não é valorizada. Eu sei porque eu já passei por isso no meu trabalho e foi extremamente difícil para mim lidar com isso. Quando alguém mais jovem chega para você e te chama de velha, entre aspas, às vezes você não sabe nem o que responder, dá um baque, porque você não está esperando por aquilo. Alguém que está começando agora, que pode aprender muito com você, com o seu trabalho, com a sua experiência, está menosprezando você pela aparência. Na família, quando os filhos crescem, a mulher pode sentir que perdeu a sua função. E na sociedade, o envelhecimento feminino ainda é visto com preconceito. Tá cheio de atrizes aí que falam a todo momento na internet que não conseguem mais trabalho na televisão por conta da idade. Isso tudo gera um apagamento social. E não porque você perdeu o brilho, mas porque os olhos ao redor deixaram de reconhecer a sua luz, como se as pessoas não fossem ficar velhas. Essa invisibilidade, ela corrói você por dentro. Ela abala a sua autoestima, ela faz você duvidar do seu valor. Ela pode te levar a se contentar com menos do que você merece. Te paralisa em projetos e sonhos e, em muitos casos, ela gera ansiedade, depressão, compulsões e até doenças do corpo. Mas existe uma verdade poderosa. A invisibilidade, ela é social, ela não é pessoal. Você continua sendo única, você continua sendo forte, cheia de valor. A sociedade que ainda não aprendeu a lidar com isso, não aprendeu a enxergar além da idade. E enquanto isso não acontece, enquanto isso não muda, você só pode controlar aquilo que você pensa sobre você mesmo. E nós podemos mudar isso, nós podemos ressignificar isso. Você pode ressignificar a sua história, reescrever as suas crenças, essas crenças que te diminuem, cuidar dessas dores guardadas e investir em si mesma. Quando você desbloqueia sua mente, o foco ele volta, a disciplina surge naturalmente, a energia se renova e a vida começa a fluir de uma maneira diferente para você. E hoje em dia, a gente já tem muita coisa acontecendo, muita gente mudando. Cada vez mais mulheres, depois dos 40, 50, 60, estão escolhendo viver de forma livre e consciente. Elas decidiram não se render à invisibilidade. Abriram negócios,
fizeram transição de carreira, voltaram a estudar, mudaram de profissão. Muitas começaram a viajar sozinhas pela primeira vez, encerraram relações que não faziam mais sentido e começaram a se olhar no espelho com amor próprio. E é aqui que fica a reflexão. Será que essas mulheres realmente não se importam com a opinião dos outros? Ou será que elas aprenderam a se importar mais com a própria opinião do que com a opinião do mundo? Você não precisa ser famosa para fazer isso. Qualquer mulher comum e real pode se inspirar nesses exemplos e se reinventar a própria história. O segredo está em decidir por você mesma. Quando uma mulher desperta, ela inspira outras mulheres. E é isso que já está acontecendo. Aos pouquinhos, mas está acontecendo. Esse movimento muito poderoso de mulheres que se recusaram a aceitar a invisibilidade como destino. E se você se identificou com esse tema, eu quero que você saiba, você não está sozinha. Milhares de mulheres passaram ou estão passando por isso. Mas cada vez mais mulheres também estão despertando e você pode ser uma delas. E se você gostou desse vídeo, curte aqui, me segue e compartilha com alguém, com aquela amiga ou aquela mulher que está precisando ouvir isso. E se quiser ir mais a fundo, você pode participar do meu programa de desbloqueio emocional. São 10 sessões comigo que irão mudar a sua vida. Nessas sessões, eu te ajudo a ressignificar a sua história e a assumir o seu lugar de direito. Lembre-se, você não é invisível, você é imbatível. Gratidão e fiquem com Deus.